exercícios que os seus filhos já fizeram? O Gustavo fez exercício para fortalecer a musculatura mesmo, a língua, aqueles exercícios normais de fortalecer a musculatura. Agora a Júlia, ela faz o de voz, que é o vibrar a língua, vibrar os lábios e estalar. Então são os exercícios para voz. E o da fala são usava falar, tinha algumas palavras que ele tinha que colocar o T, o D e falando. E não é só quando vai lá, né, no consultório. Não, tem que fazer em casa também. E ela trabalha, né, com a voz, né? É importante ela trabalha com a voz. Ter esse cuidado com a voz. Só que o fazer em casa que acho que é o difícil, viu? Tem que ser feita uma conscientização muito grande. É uma conscientização enorme. E no meu caso, pior ainda, porque assim, eu marcava muito em cima, porque eu sou fonoaudióloga e ficava, mas para, mãe, não é agora, eu não estou com vontade. Agora eu não vou. Então é a conscientização, eu acho que assim, quando a criança vai para o consultório, porque a gente quer, a mãe quer, é muito mais difícil do que quando eles estão mais preparados. Mas agora que ela está mais mocinha, agora ela faz por si só, não tem problema mais. Mas de pequenininho era muito difícil. O Gustavo foi muito mais difícil. No consultório não adianta. Enquanto a gente não consegue criar na criança o hábito, esse interesse, essa vontade, não é, Roseli? Aí acaba não... Seus filhos faziam em casa, Roseli? Ai, no carro, no trânsito, todo mundo participando. Eu tenho 5 filhos, né? Então todo mundo fazia junto para estimular o que precisava. Parecia um coral. E olha, foi indo e deu certo. Então, era time muito que ganha não engraçado. se muda, né? Na hora que estava indo para fono, aí ia fazendo no carro, como se fosse adiantar. Agora vocês estão falando de criança pequena. Eu tenho uma adolescente em casa, a Nicole, minha segunda filha, e você sabe que a adolescente está soltando a voz, né? Estão cantando adoidado. E ela começou a cantar e descobriu que ela tinha um calo nas cordas vocais, né? E a Leni, coincidentemente, mais uma vez, cuidou dela. Eu trouxe até um vídeo dela de 3 minutinhos, porque hoje ela está soltando a voz mesmo. Mas antes era um problema, né, Leni? A gente vai mostrar ela cantando. Vamos mostrar. Agora, Kátia, a gente falou aí da importância do envolvimento da família. Na questão psicológica, os pais também devem participar desse tratamento? Não digo assim devem, cada família tem a sua dinâmica. Algumas famílias não têm necessidade, eles lidam bem com a terapia da criança. Outras famílias, por algumas questões, talvez de cobrança, de serem bons pais, de perfeição, acabam tendo uma ansiedade maior. E assim, a fono geralmente percebe isso no tratamento, na devolutiva aos pais, à família, e fala, vamos conversar um pouquinho com a Kátia, né? Então, você pode até receber as famílias por umas 2, 3, 4 sessões, discute com os pais, o que está infligindo, e até entra nas questões assim, minha perspectiva de pai e mãe, o que eu espero disso, como é a relação com os meus filhos, e abrange um pouco mais essa dinâmica de ser pai e ser mãe, e a coisa flui naturalmente com a criança. Então não é só um apoio para a criança, mas também a família, porque a família, sem dúvida, é muito importante no tratamento da criança. Com certeza. Tem que estar envolvida, Todo mundo tem que estar envolvido. Até meu marido chegava de noite e fez os exercícios para voz, enfim. Eu vou ter que chamar o próximo bloco. Eu queria agradecer a participação da Kátia aqui no Papo de Mãe. Obrigada a vocês pelo convite. pelas orientações. A Kátia tem algum site para deixar para quem quiser tirar dúvidas? Não tenho. Site não, eu tenho só o e-mail. Qual que é o e-mail, Kátia? katiamotaassis@hotmail.com. Obrigada, viu? Olha, e no próximo bloco tem Papo de Pai com Milton Jung, jornalista que depende da voz na profissão, assim como a gente, né, Roberto? E aqui no estúdio vamos receber a autora do livro Era uma Voz. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Você já chegou a ficar rouca um dia na sua vida? Já, claro. E você acha que... Todo mundo. Mas você acha que se deve a quê isso daí? É mais a coisa gelada, assim, que eu tomo. Aí a garganta fica ruim e eu começo a ficar rouca. Mas então por que você toma tudo gelado e você sabe que você fica rouca? É gostoso tomar gelado.
Alguma vez na sua vida já ficou rouco? Já. Você sabe o que foi, devido a quê? Você gritou muito, o que aconteceu? Olha, acho que devido ao meu trabalho mesmo, né? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com atendimento, né? No telefone direto, então isso sem dúvida ocasionou. Conheço muitos músicos que de tanto que faz show, chega uma hora que eles não têm mais voz ou eles ficam muito roucos assim. Ou eles ficam com a voz um pouco falhada. Bom, mas aí, o que eles fazem? Eles procuram ajuda médica ou eles têm lá uma água benta lá que cura isso daí? Como é que é isso? Me explica. Eles dão uma pausa, né? Pelo menos de um final de semana para dar uma tranquilizada na voz. E também tem maçã, água, chá, gargarejo, eles inventam, né? Maçã? Maçã. Maçã? Eu já ouvi dizer também que maçã ajuda a limpar as cordas vocais e tudo mais. Gostaria de confirmar se realmente essa questão de comer maçã ajuda realmente a melhorar a questão de cordas vocais e tudo mais. Eu já ouvi também que a maçã higieniza, né? A maçã tem uma substância que é adstringente, ela realmente dá essa sensação. Quando a gente come, não dá tempo de escovar o dente, aí come uma maçã, parece que a boca está limpinha. Isso melhora a condição de ressonância da voz. Mas o mais importante da maçã é que como ela é durinha e a gente morde, faz os movimentos e tudo, mastigando a maçã, a gente relaxa essa musculatura e prepara para a produção da fala, né? Agora as crianças vieram aqui para frente, depois a gente vai saber se eles já gritaram muito, se já ficaram roucos, né? E agora a gente conta também com a participação da fonoaudióloga Renata Azevedo, que é uma das autoras deste livro Era uma Voz, né, Renata? Fala um pouquinho para a gente do livro. Bom, esse livro ele foi desenvolvido no ambulatório de fonoaudiologia que a gente tem de voz, lá da Universidade Federal de São Paulo, a partir de situações vividas pelas crianças. Então, é uma ferramenta a mais que a gente tem para poder atuar junto à disfonia infantil. Porque a terapia não pode ser chata, ela não pode ser cansativa. Então, essa é uma ferramenta interessante, onde a gente vê um livro muito colorido, cheio de histórias variadas, que fala um pouco dos exercícios, da importância do cuidado com a voz. Como a Leni mencionou aqui várias vezes, é muito importante fazer exercício, mas é muito importante também a consciência do controle do abuso vocal. Isso é o mais difícil. Às vezes a criança não tem essa consciência, às vezes ela grita diretamente, não. Exatamente. E o livro é para criança. É para criança e para terapeutas e pais trabalharem junto com as crianças em casa e em várias situações. Além da rouquidão, uma coisa que me ocorreu, às vezes quando a criança tem a voz fina demais, menino ou menina, isso também pode incomodar na escola. E daí tem tratamento para isso? Normalmente a voz fina está relacionada a um ajuste de mais tensão, né, na laringe, que acaba provocando a elevação e a manutenção dessa agudização. Quando incomoda, e aí incomoda principalmente quando são meninos, né? Porque aí o menino fica com a voz mais de menina e tudo, aí você precisa interferir sim, e aí você melhora essa condição. A Carla, até por ser profissional da área, você, quando percebe algum amiguinho assim, que talvez precise de um tratamento, você vai lá e conversa com a mãe, você tenta... Eu acho que isso depende muito, né? Porque existem mães e mães. Você tocar num assunto, você não sei. Já escutei sim de uma amiga muito amiga e é amiguinho dele e o menino realmente tinha um atraso na fala, um atraso. E ela falava, mas todo mundo da minha família foi assim. Não, isso é normal, todo mundo. O menino tinha 6 anos e... Não, isso é normal, todo mundo. Então você tem que se calar, você não pode muito... Mas eu acho que isso mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem exames muito específicos, a gente sabe o que tem na laringe, a gente sabe o que tem na prega vocal. Explica pra gente o que é que você trouxe aqui. Eu trouxe uma laringe, um pouco maior do que a laringe habitual, aqui é o gogó, né? Que a gente é a laringe do Shrek. Aqui, de um Shrek bem grande. E aqui dentro, no marronzinho, é onde nós vemos a prega vocal. Então, quer dizer, aqui que acontece a maior parte das lesões de prega vocal. E hoje em dia a gente tem exames que são feitos pelos médicos otorrinolaringologistas que filmam a prega vocal e que nos dizem exatamente o que tem ali e definem a conduta. Então, deixou de ser uma coisa empírica, né? Hoje em dia a gente tem, inclusive, nós usamos laboratório de voz, softwares que ajudam a ter um apoio melhor. Comprovar a melhora, né, Renata? A Leni faz um teste, né, no computador, né, Leni? Como é que é esse teste que você faz? São programas, né, de análise acústica da voz. A gente registra um trecho de fala, né, do paciente e aí